noite para todos que estão participando dessa videoconferência sobre o atado de um padrão chamado ZebraMID. Então, esse é o nosso slide número 1, onde eu faço a apresentação do tema da aula de hoje. Tá? Então, nós temos o atado da ZebraMID com suas respectivas proporções, são basicamente 2 ou 3 que vocês podem observar, e o passo a passo para fazer isso. No slide número 2, eu estou apresentando para vocês a proposta desse atado, que foi criado e elaborado com a intenção de imitar uma larva de mosquito, que no caso são chamados de dípteros. Tá? A quantidade é muito grande, é totalmente fora do que pode ser rapidamente imaginado. São milhares de mosquitos. E dentro da classe dos dípteros existe uma variação muito grande. Porém, esse padrão que eu estou apresentando hoje para vocês tem essa morfologia física que está aí. Né? Não precisamos entrar em detalhes profundos com relação à entomologia do bicho, mas sim vocês compreenderem que ele basicamente, se for considerado da maior simplicidade possível, ele é baseado somente no corpo, né, que seria um longo abdômen, e a parte frontal, onde teria um pequeno tórax com a sua cabeça. Lembre-se, esse bicho vai se tornar adulto. Esse bicho que está aí vai se tornar um mosquito na sua forma madura. Ele está sendo apresentado na sua forma imatura, ainda em estágio de larva. Em determinado momento ele vai se transformar em uma pupa, tá? Ele para poder atingir a superfície, e por fim vai se transformar num mosquito. Não é necessário também que a quantidade de segmentos do corpo do bicho seja matematicamente calculado. Basta vocês olharem que ele tem o corpo totalmente segmentado. Estudos acadêmicos poderiam dar informações muito mais detalhadas contra isso. Nós, mosqueiros, queremos apenas retratar ele. Eu estou apresentando para vocês o anzol que eu tenho disponível para fazer esse atado. É apenas uma representação, uma ilustração gráfica do anzol que é curvo e tem essa característica de tentar imitar uma pupa, uma larva, ou conforme estava na imagem anterior. O anzol que eu tenho não é esse retratado aí com o número 14. O que eu tenho, que foi até um pouco difícil separar, foi o número 12, porque eu tenho como objetivo facilitar a sua visão, né? Tanto da apresentação do momento do atado, utilizando um anzol um pouco maior. Aquele único ponto que eu coloquei dessa vez, eu coloquei apenas um único ponto, amarelo. É a parte que você vai se limitar a levar o fio de atado. Mais do que isso, não é necessário fazer, e também você não deve levar, porque existe um ponto em que o mordente da morsa vai prender o anzol e você vai acabar levando o fio de atado até a área desse mordente sem necessidade alguma. Não estou pedindo para vocês marcarem com nenhum ponto o anzol que vocês vão trabalhar. Eu marquei o meu com um objetivo apenas didático. A próxima imagem que eu estou apresentando para vocês é o chamado bead head. O bead head é feito de uma peça metálica, que não na sua maioria é feita de bronze, nem tampouco ele é feito de latão. Ele pode ser feito também de outros materiais. Tudo em função da quantidade de peso, podemos definir dessa maneira, tecnicamente lastro, que você deseja colocar para que essa pequena mosca afunde com mais facilidade. Em alguns casos você pode fazer o atado sem a utilização do bead head. Em destaque nessas duas imagens, né, eu consegui colocar de modo que você possa ver que o bead head bem construído e bem usinado, bem torneado, bem elaborado, ele é composto de uma parte que tem o diâmetro do furo pequeno e a outra parte que tem o diâmetro do furo maior. A parte que nós encaixamos no anzol primeiro, entrando pela ponta do anzol, é a parte pequena, e aonde ela deve, de alguma maneira, chegar até a parte frontal, e quando ela se deslocar ali, ela vai bater no olho do anzol, de modo que ela não saia. A imagem da direita mostra também
o quão elaborado pode ser feita a construção de um beadhead. Na imagem número 5, eu estou apresentando uma tabela onde você pode comparar medidas de beadhead que são comercializadas internacionalmente em polegadas, na coluna da esquerda, e na coluna da direita você pode ter a medida correspondente em milímetros. Tá? E na faixa central você pode ter uma visão com relação ao tamanho do anzol que você pode escolher. Eu quero agradecer muito a pessoa que fez essa tabela, que foi o nosso amigo Marcelo Yost, que atualmente está vivendo na Alemanha, mas na época que ele vivia aqui no Brasil, ele fez esse material sobre beadhead, tamanho de anzol, para que nós possamos ter uma referência no nosso idioma, e esse material está contido em um tópico no nosso fórum. Eu vou colocar o link do fórum que apresenta essa tabela de informações criada pelo Yost. Tá? Então, como eu estou trabalhando hoje com o anzol número 12, observando a coluna central ali, respectiva à numeração 12, vocês podem ver que teria coerência eu fazer o atado de hoje com um beadhead 5,32 da polegada, que corresponde a aproximadamente 4 milímetros. Olha, eu não gostei, eu encaixei, mas eu não gostei devido ao tamanho. 5,32 eu achei um pouco demais. Você poderia trabalhar com 1/8 da polegada, o beadhead de 1/8, que teria no caso 3,2 milímetros. Eu também experimentei aqui e eu preferi usar o menor. Ou seja, para esse atado de hoje, como ele vai representar uma larva e não uma pupa, eu resolvi colocar o beadhead menor. Né? Porque, afinal de contas, eu nunca vi uma larva usando capacete. E hoje nós vamos colocar um capacete numa larva. Então eu resolvi colocar um beadhead de apenas 2,8 milímetros, que corresponde a 7,64 da polegada. E vejam que está dentro do espectro, está muito próximo ali, né? Ou seja, ele disse que o beadhead de 7,64 da polegada seria ideal para o anzol número 14,16. Resolvi colocar no anzol número 12 apenas por causa do padrão de atado, que é uma larva e não uma pupa. Não é uma Copper John e não é também uma Prince. Se fosse uma Prince, uma Copper John ou um outro atado, eu usaria o beadhead um ponto acima. Nesse caso, eu preparei essa tabela rapidamente, porque o atado padrão ele pede a utilização de um fio de cobre. E esse fio de cobre tem que ser escolhido com coerência em relação ao tamanho do anzol também. No caso, hoje, eu tenho separado aqui comigo o fio de atado BR, que, respectivamente, ele foi elaborado e batizado com esse nome, porque ele serviria para uma mosca chamada Brassy. Observe bem que o fio, né, no caso, o arame de cobre, com a especificação técnica da UTC, BR, ele serve para anzol número 12, 14 e 16. Recomendação, não quer dizer que tenha que usar. Eu hoje vou mostrar para vocês o fio de cobre da UTC BR. Essa outra tabela é apenas uma respectiva comparação entre o tamanho apresentado pela UTC Wire, que é um fabricante que distribui fios de cobre para nós atadores, e quem quiser comprar o fio de cobre separadamente no padrão AWG internacional. Inclusive o Anderson Volupec colocou uma tabela lá no nosso fórum. Tanto o Anderson Volupec quanto o Marcelo Yoshi são moderadores do fórum. Então eles têm uma área, uma seção específica para que eles podem fazer a colocação de matérias e artigos. E essa última do Anderson foi muito boa, porque ele apresenta uma tabela internacional do arame de cobre que pode ser comercializado com revestimento de verniz ou sem esse revestimento de verniz. Pronto, eu já consegui aqui a imagem que eu quero apresentar para vocês. O que eu vou fazer agora é minimizar um pouco a captação de imagens, desativando a minha câmera número 2. Assim eu vou congestionar menos o meu processador.
Tá? Então, não se assustem com essa montagem, que essa montagem é apenas didática. Tá? Essa morsa aqui, ela trabalha com uma alavanca, onde eu posso fazer suavemente uma pequena pressão para poder fixar a minha agulha, no caso o meu bodkin. É apenas uma parte que eu quero mostrar algo importante nesse momento para vocês, antes de trabalhar com o anzol. Então eu vou colocar novamente esse colar aqui em volta da morsa. Se eu girar ele para direita ou para esquerda, eu vou ajustando o quanto que eu quero que o mordente se feche. Tá? E nesse caso eu também não vou ajustar ela só por causa dessa pinça que está aqui. Eu vou suavemente, né? Eu vou suavemente apertar aqui. Se a pinça cair, eu recoloco ela de volta no lugar. Se a agulha cair, eu recoloco ela novamente no lugar. Outra questão também que eu vou colocar somente nesse momento, é apenas uma questão didática. Não façam isso, tá ok? Eu considero essa linha de atado que está aqui, eu estou separando e estou mostrando para vocês em detalhe. É uma linha que eu não uso, é muito raro, eu não tenho trabalhado com a marca UTC. E eu escolhi uma linha extremamente grossa, 210 denier, porque eu quero trabalhar com esta agulha que está aqui. E eu considero também um grande absurdo pessoas indicarem essa linha de 210 denier para fazer a montagem e o atado de padrões em anzol número 12, 14, 16. E eu já vi pessoas indicando esta linha, inclusive para o anzol número 20 e 22, como sendo ideal para fazer a montagem de moscas para lambari. Então não considerem essa linha de atado como sendo recomendada para os nossos padrões de atado que está aqui. Tá? Então o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é que eu sei que agora é visível, vocês conseguem ver. Quando eu começo a colocar ela na minha agulha, no meu bodkin, ela se torna uma fita. Observem a função flat que ela tem. A próxima volta que eu der, tá, eu já posso começar a fazer pequenos ajustes aqui com relação à posição. Observem que ela continua sendo uma fita para mim. Tá? Eu não estou dando uma sobrevolta mordendo a outra. Eu estou dando um ligeiro passo para o lado. Tá? O que acontece com esta linha UTC é que ela tem um passo na hora que ela é bobinada. Na hora que essa linha ela é colocada no carretel, ela fica torcida. Eu sou canhoto e eu estou usando a minha mão esquerda para enrolar essa linha. E o que acontece é que muitos dos amigos não são canhotos como eu, são destros. Tá? E quando o destro começa a enrolar o fio de atado, ele começa também a torcer esse fio de atado. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês nesse momento é que através da colocação coerente do fio de atado e observações, vocês podem fazer com que ele fique trançado e grosso ou flat e fino. É o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou enrolando e ele está flat ainda. E ele continua flat, e continua flat, continua flat. Vai chegar uma hora que ele vai deixar de ser flat. E já está deixando de ser flat, já está ficando grosso. As fibras estão se juntando. Então o que acontece? Quando isso acontecer com você, você deixa o bobbin de pendurado, tá? E gira o bobbin no sentido anti-horário suavemente. Apenas algumas voltas. Tá? Principalmente quem for destro. Quando você fizer isso, a ponta, o fio de atado, ele volta a ficar flat. No meu caso, como eu sou canhoto, quando eu girei ele no sentido anti-horário, eu torci ele mais ainda. Tá? Então, no meu caso aqui, eu preciso distorcer ele, girando no sentido horário para que ele se torne flat novamente. Uma vez que ele se tornou flat, eu continuo colocando ele no fio, no caso, no anzol. Tá? Então, essa é a explicação com relação à necessidade de você torcer o fio de atado para a esquerda ou para a direita, em função de você ser canhoto ou destro. Tá? Eu vou tirar esse material daqui, porque eu não vou trabalhar com ele.
tá? Eu não vou trabalhar com um fio de atado tão grosso, tá? Ele voltou para minha mão aqui, mas ele continua com as suas características, tá? Ele tá fita. Tá fita, é fita, 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 tá deixando de ser fita agora. Tá começando a ficar muito junto, muito junto. Tá muito junto, cada vez mais junto. Pronto, agora eu vou aqui e dou um pequeno giro para ele. Ah, desculpa, no meu caso eu sou canhoto, eu dou um pequeno giro num sentido horário e volto a transformar ele em fita novamente e continuo enrolando. Façam isso na montagem do corpo da mosca que nós vamos trabalhar, que é a mosca que imita uma larva. Ela é fina, ela tem um corpo apropriado. Eu vou tirar esse material daqui e vamos trabalhar com anzol. A primeira questão do anzol é que eu já marquei. Deixa eu colocar aqui o anzol que eu escolhi. Tá? Esse aqui é o anzol que eu vou trabalhar. Eu estou colocando ele nessa posição. É claro que eu não vou atar dessa maneira, mas vocês podem ver que eu marquei uma pinta branca aqui com o objetivo que eu tenha meu controle para levar o material. Tá bom? Então eu vou colocar ele na posição que eu vou trabalhar. Já coloquei o bead head aqui. Com relação ao bead head, eu já havia mostrado que ele tem dois orifícios, né? O largo e o outro que é estreito, tá? Largo e estreito. Eu peguei esse bead head maior porque eu consigo manusear ele melhor. No caso de vocês trabalharem com anzol muito pequeno, não faz esse manuseio não, porque corre o risco de escapulir e você perder o bead head, né? De colocar ele no anzol. A recomendação que eu faço é que você faça uso de uma pinça. Essa pinça você vai pegar o anzol, vai segurar o anzol com a pinça e vai levar até a caixa onde está o bead head. Você vai pescar o bead head lá dentro, que é a maneira que mais segura para você não perder ele. No meu caso, eu já coloquei ele aqui. Alguns amigos vão querer fazer a colocação um pouco mais para cima, ou eu vou colocar no momento um pouco mais abaixo, com um pequeno ângulo caído aqui para mim, porque eu quero que o bead head fique apoiado aqui na frente. Como eu tinha dito para vocês, eu posso colocar um bead head um pouco maior se eu quiser. Tá? Mas eu quero que essa mosca fique com um corpo bem fino. Diferente das últimas vezes que eu coloquei o fio de atado aqui, dessa vez nós temos o bead head. Eu vou colocar o fio de atado por trás do bead head. Algumas voltas é o suficiente e depois eu levo 2, 3, 4 voltas para trás. Observando sempre que eu tenho que estar trabalhando com esse fio de atado bastante fino. Esse aqui é um fio de atado 8/0. Eu tenho que ter esse fio de atado em forma de fita para que o corpo fique bem ajustado. Outro ponto também que... Desculpem, eu cometi um pequeno erro aqui. Esqueci de trocar o bobbin. Perdão. Eu vou trabalhar com esta linha que está aqui. Tá? Eu vou fazer o atado com a linha que eu gosto, que é essa aqui, 8/0. Esse anzol aqui é número 12. Vou colocar o fio de atado bem rente ao bead head. Vou dar algumas voltas ainda próximo ao bead head e vou levar para trás. 1, 2, 3, 4. É o suficiente. Tá? E vou cortar aqui e o próprio peso do bobbin vai manter tração para que o fio de atado não vai escapulir. Ele gira sozinho e volta para a fita. Como eu havia explicado, em algum momento ele volta para ser uma fita. Se ele não tiver uma fita, se ele não tiver flat, você corrige isso fazendo um spin. Outra questão que eu vou mostrar para vocês é com relação ao arame de cobre. Tá? Essa mosca se chama zebra mid. Mid porque é uma larva de mosquito. Zebra porque ela é preta e branca. Eu tenho esse fio de cobre aqui branco, ou quase branco, né? E eu pretendo trabalhar com ele, porque vocês vão trabalhar com fio de cobre. As receitas recomendam que use o fio de cobre silver, prateado. Porém, o meu silver é muito fino e não ia dar o contraste necessário porque é muito raro eu atar o anzol número 12. Como alternativa, eu recomendo bastante o uso do oval tinsel prateado, tá? Ou no caso French tinsel,
tá? Que pode ser usado. Ah, Fausto, ele é frágil, ele pode arrebentar facilmente com dentes? Pode. Se você passar uma pequena película, uma pequena camada de red cement no corpo dessa mosca, você vai aumentar a resistência dela e o fio de atado não vai se romper. Nem o fio preto, nem tampouco o French Tinsel. No caso, eu vou mostrar para vocês aqui o fio de cobre. Por que eu vou trabalhar com fio de cobre? Porque eu quero mostrar para vocês como que eu travo aqui, né? No caso, observem que o fio de cobre tende a passar pelo bead head, tá? Ele passa. Então você tem que tomar cuidado para não deixar a ponta do fio de cobre para fora. E como eu também poderia fazer uso aqui do French Tinsel e prender ele no respectiva posição. Para trabalhar com liberdade manual, ninguém gosta de trabalhar assim porque perde material, tá? Cortar, né? Cortar o fio de cobre faz com que você, de uma maneira ou de outra, vai perder um pedaço do material. Já mostrei para vocês que eu posso fazer o corte. Eu posso fazer o corte do fio de cobre usando aqui o vértice da tesoura, que é uma área apropriada para isso. Tá? Eu coloco próximo e faço o corte. Deixa eu só aumentar um pouco a iluminação aqui. Pronto, deixa eu aumentar um pouco de luz para ficar melhor para mim também. Então eu agora posso fazer a colocação do fio de cobre em cima dessas 4 espiras que eu coloquei aqui de fio de atado. Em alguns casos, o fio de cobre é tão grosso, que você pode, ele entra e bate no bead head, ajudando a travar. No meu caso, eu estou mostrando para vocês que eu estou passando do limite. Por que eu estou passando do limite? Porque eu vou ajustar. Eu vou levar ele para frente, vou levar o fio de atado para frente e vou puxar o fio de cobre para trás. Deixa eu soltar um pouco que eu prendi ele demais. Eu dei muitas voltas. Deixa eu só dar apenas algumas voltas aqui. 1, 2, 3. E vou trazer o fio até a ponta do cobre sumir do olho do anzol e o bead head oculta, né? Pronto, você não vai mais ver o fio de cobre. O fio de cobre está com a ponta dele dentro do bead head. Eu agora vou poder enrolar e travar, né? Dando tensão. De agora em diante, eu vou manter o fio de cobre na parte de cima, né? E vou inclusive, vou mudar o ângulo. Eu vou mudar, eu estou enrolando e estou olhando que meu fio de atado está em forma de fita. Eu vou mudar esse ângulo aqui para facilitar o meu trabalho. Tá? Eu posso segurar o fio de cobre. Tá? Desculpa, deixa eu apenas fazer uma pequena correção aqui. Eu posso manter o fio de cobre aqui na parte de cima e vou levando suavemente, volta por volta, até chegar na marcação que eu quero parar. Tá? O meu fio de atado continua uma fita. Tá? E eu vou parar exatamente aqui, nesse ponto. Tá? Daqui para frente eu vou levar o fio de cobre fazendo a segmentação. Nesse momento eu vou fazer a silhueta, eu vou fazer o shape do corpo dessa mosca. E eu vou voltar o fio de atado aos poucos. Evita fazer caroço, tá? Evita fazer caroço. Que qualquer caroço que você fizer com fio de atado, né? Qualquer caroço que você fizer com fio de atado, ele tende a tirar a uniformidade da colocação. E agora eu posso até mudar de novo o anzol de posição para que eu faça a colocação do fio aqui em cima. Agora eu vou começar a fazer o seguinte: em vez de levar o fio de atado até o final, eu vou levar ele 2/3 para trás e vou voltar. Então eu vou levar ele aqui agora o primeiro terço. Esbarrei com a fio de atado na ponta do anzol e ele abriu um monte de pequenos fiapos aqui. Agora eu vou levar 2/3 e paro. Agora eu vou levar de volta para o bead head, preenchendo e fazendo
o enchimento do corpo do inseto. E paro novamente. Tá? Eu vou avaliar se está ficando cônico, né? Corpo de cenoura. Se for o caso agora, em vez de levar 2/3, eu vou levar a metade. Então eu vou preencher. Deixa eu ver se meu fio de atado está em forma de fita. Se ele não tiver, eu vou corrigir isso. Tá em forma de fita. Vou continuar enchendo. Deixa eu ver aqui. Ele é tão fino que eu perco a visão. Levei só até a metade. E agora eu vou voltar novamente para o bead head. Eu estou gastando material e estou fazendo a silhueta. Um truque bastante interessante que pode ser feito aqui é você fazer a primeira silhueta com fio de atado um pouco mais grosso. E o acabamento final com esse aqui mais fino. Só que você vai ter 2 trabalhos com relação a essa questão. Lembrando que eu estou usando também o anzol número 12. Se fosse um anzol número 20, seria bem menor, eu ia gastar menos material. A próxima vez que eu for retornar, em vez de levar até a metade, eu vou levar só 1/3. Aí eu vou levar o fio de atado mais 1/3 e paro aqui. E volto. Pronto, voltei. Já estou com a silhueta que eu quero. Né? Já estou com a silhueta que eu quero trabalhar. Tá? Agora eu vou começar a fazer a segmentação com atenção para que o fio não se rompa. Essa segmentação, tá? Quanto mais eu mexer aqui, mais chance tem de quebrar o fio. Então o que eu vou fazer? Eu vou com a unha fazer um calo aqui nessa parte do fio de cobre. Bem suave, não precisa fazer muita força não. Tá? E eu agora vou poder fazer o seguinte, eu vou levar o fio de cobre, cuidado com a ponta do anzol, já dando um pequeno passo no movimento dele, para que eu faça a segmentação. Estou tomando o respectivo cuidado aqui para não estraçalhar, não bater com ele na ponta do anzol. E continuo dando esse passo, um pouquinho de cada vez. E não se preocupem em contar, não. Né? Se preocupem mais com a aparência. Tá? Eu já vi muitos tutoriais pedindo para a pessoa contar 8 voltas. Né? Eu não estou preocupado com isso, não. Tá? Se preocupem mais em dar um formato na silhueta. E a nossa zebra mid já está ficando com o corpo já segmentado. Algumas pessoas até abrem o passo um pouquinho, porque o bicho tem uma segmentação não muito uniforme. Né? É normal ele dar um pequeno passo. Né? Algumas pessoas fazem isso com bastante atenção. E levem esse fio levem esse fio de cobre até que ele encoste no bead head. Tá? E na parte de cima dele. Aqui é onde eu estou parando. Tá? Então eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltas por acaso. Tá? Observem como o fio de cobre branco deu um contraste bastante interessante, que é a proposta dessa mid que está aqui. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou manter o fio de cobre para cima e eu vou laçar por trás, ainda aqui por trás, eu vou laçar 1, 2, 3 vezes, tá? Porque eu quero fazer um calo aqui atrás, tá? Eu quero fazer um pequeno calo prensando esse fio de cobre no bead head, porque algum objeto, alguma matéria tem que fazer esse calço para evitar que o bead head vá para trás. Então eu vou ter aqui fio de atado junto com um fio de cobre, tudo entumecido aqui, fazendo pressão para que o bead head não vá para trás. Tá? Eu vou fazer mais uma volta porque eu estou vendo que está bem magrinho. Pronto, uma voltinha só. Agora eu vou rebater suavemente o fio de cobre para cima e vou dar algumas voltas na frente. 1, 2, 3. Pronto. Isso ajuda a fazer o travamento. Agora eu vou rebater ele novamente
para a frente e vou fazer o colar aqui atrás. 2, 3. Esse colar já está montado. Tá? Eu consigo ver toda a silhueta, né? E eu ainda estou conseguindo ver que eu tenho espaço para preencher. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso continuar fazendo esse colar com o objetivo apenas estético. Agora que eu encontrei um parâmetro bacana, visual, eu vou levar a ponta do bobbin até encostar no bead head. Eu estou usando o bead head como ponto de apoio e vou fazer o movimento que eu mostrei da última aula para poder quebrar o fio de cobre. Uma vez que eu quebrei o fio de cobre, eu vou fazer a primeira finalização. E essa primeira finalização vai me ajudar a ver se o acabamento do colar está bom ou não. 1, 2, 3. Deixa eu ver se o acabamento ficou bacana ou não. Eu não quero exagerar, não quero que ele passe demais. Dá para colocar mais uma finalização. O movimento do whip finish você encaixa primeiro no fio de atado esta ponta. Uma vez que você passou nessa alça, você vai passar aqui por trás nessa outra alça e suavemente vai deixar a ferramenta fazer uma rotação. Essa rotação faz com que o fio de atado se cruze com o outro aqui, neste ponto. Tá? Dizem que chamam de figura 4. Se eu colocar nessa posição, você vai ver que ele faz uma figura 4. Tá? Eu posso botar o fio de atado bem rente onde eu quero que ele fique, ou eu boto ele um pouquinho mais para trás, fazendo um triângulo retângulo também. Mas quanto mais triangular ficar, mais chance de escapulir. Então eu vou fechar ele aqui bem rente. 2, 3. E vou deixar correr suavemente para cá. Pronto. Fechei. E agora eu vou fazer o corte de finalização. Eu ainda faço o corte tradicionalmente com a tesoura. Alguns atadores gostam de usar uma ferramentinha de corte, né? Alguns atadores gostam de trabalhar com estilete. Um estilete bem amoladinho, né? Você pode simplesmente aproximar ele do fio de atado e fazer o movimento de corte, tá? E ele vai lá e faz. É uma questão de hábito, cada um vai se adaptando com o que trabalhar. Já tenho a Zebra Mid montada, tá? Essa mosca ela é muito eficiente. O importante é que a gente compreenda que esse animal, né, no caso o mosquito, ele tem o seu momento de maior incidência na primavera e uma parte do verão. Mas também é muito importante que você compreenda que esse bicho também tem no inverno. Então não desprezem a utilização dele no inverno, porque a água está fria. Outra questão importante é como que você pesca com essa mosca. Algumas pessoas já me questionaram se tem que dar algum tipo de movimento ou não. Então eu vou explicar. A larva do mosquito, ela vive. Eu vou repetir para que você preste atenção muito no que eu vou falar. A larva do mosquito, ela vive não somente em água estagnada e água parada, como a maioria das pessoas comenta. Ela é capaz de viver também em rios, onde tem uma corrente de água com determinados vetores. Ou seja, estando ela vivendo embaixo do substrato do rio, no momento em que ela for fazer a eclosão e se tornar um inseto adulto, sofrer a metamorfose para poder ir para o seu estágio adulto, para chegar na superfície, ela vai ter vida, ela vai se movimentar sozinha ao sabor da correnteza. Porém, se você estiver fazendo a pescaria em um tanque, por exemplo, um tanque de criação de tilápia, ou num lago, né, o movimento é muito mais lento, porque não existe o vetor de deriva, que seria a água correndo. Uma vez que eu pude parar e explicar essa questão para vocês, eu vou fazer
eu vou colocar um pouco de head cement. Alguns atadores não gostam de colocar head cement, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como sendo uma forma de reforço, que é este aqui. Eu separei também o esmalte que eu tinha mostrado da última vez. Eu diluí ele um pouco, né? Eu diluí ele um pouco, mas ele ainda não está diluído como eu quero, né? Eu preciso que ele esteja a ponto de gota, um pouco mais ponto de gota do que isso aqui. Ele ainda está um pouco pegajoso. Eu vou diluir ele mais. Eu coloquei 30 gotas, tá? Eu coloquei 30 gotas desse produto que está aqui, tá? Desse produto que está aqui, eu coloquei 30 gotas. E eu vou colocar mais 30 e vou sacudir mais ainda. Mas enquanto eu não preparo aquele esmalte, eu vou mostrar para vocês que eu também posso aplicar o head cement. A única coisa que vocês precisam diminuir é a quantidade de material que vai ser usada. Afinal de contas, eu estou usando um anzol número 12. Então eu vou usar o próprio Bodkin para poder espalhar, né, um pouco dessa resina. Observem que eu estou espalhando. Opa, passou do limite. Passou do limite, não dá. Tem que ser pouca quantidade. Evitem o excesso, porque não há motivo de ter excesso. Essa gota vai cair. Então, antes que ela caia, caiu. Mas caiu numa área sem problema. Eu estou colocando aqui na parte de baixo e vou deixar. Eu não quero que isso aqui vitrifique. Eu quero apenas que ele faça um papel de reforço do fio de atado. Porque hoje eu pude mostrar lá no grupo do Telegram uma fotografia de uma mosquinha toda destruída pelo lambari, né? O dentinho dele bate aqui nessas fibras do fio de atado e se rompe completamente, tá? Eu tenho aqui, deixa eu achar a gota. A gota caiu aqui, ó, caiu no papel, por acaso caiu no papel. Tive sorte. E uma coisa que eu sempre faço é tirar o excesso. Se eu perceber que tem excesso, tira. Tá? Eu não estou usando resina UV, porque a resina UV ela cria um excesso que eu não gosto. Então eu estou apenas deixando que essa resina, Head Cement, ele vai fazer a proposta de proteger tanto o fio de atado preto quanto também um pouco o cobre. Lembrando que esse fio de atado ele é multifio, né? Aqui dentro ele é todo ele repleto de fios.